A paz do Senhor, queridos. Irmãos, certo homem resolveu refletir sobre a vida e saiu para dar uma caminhada nas ruas da sua vizinhança. Saiu para andar e pensar um pouco, refletir na vida. E esse homem caminhava quando ele foi interrompido pelo latido de um cachorro. O cachorro estava latindo muito forte e incessantemente. E aquilo chamou a atenção daquele homem que estava refletindo sobre a vida. E ele, curioso, resolveu ver de onde estava vindo o latido e se estava tudo bem com o cachorro. E foi guiado até o cachorro. Chegou perto lá onde o cachorro estava em uma casa. Ele se aproximou e o cachorro parecia muito bem. O cachorro pulava, corria, latia, aquela euforia, né? Quem tem cachorro sabe que tem cachorros que correm atrás até do rabo, né? O cachorro estava correndo atrás do rabo, feliz da vida. E aquele homem olhou aquele cachorro e resolveu parar de refletir sobre sua vida e refletir sobre aquele cachorro. Falou, poxa, esse cachorro parece tão feliz, né? Correndo, pulando. Mas é uma pena, porque ele acha que é feliz, mas ele não é feliz. O cachorro não é feliz. E aquele homem começou a refletir sobre a situação daquele cachorro e dizia para si mesmo, esse cachorro não pode ser feliz, não tem como ele ser feliz. Ele não conhece nada além dos portões dessa casa. Ele está preso, existe uma grade que o impede. Esse cachorro jamais conhecerá o que é a alegria plena. Porque ele tem um dono, ele é submetido a um dono. Ele jamais vai conhecer a alegria de estar na rua, correndo, na rua, livre, encontrando outros cachorros, brincando com outros cachorros. O cachorro não vai ter essa alegria, então ele jamais saberá o que é felicidade. Na concepção daquele homem, existia uma prisão, aquele cachorro estava preso dentro daqueles portões, daqueles muros daquela casa. Aquele homem só não foi bem em sua percepção porque ele não conhecia o dono daquele cachorro. Aquele cachorro tinha um dono que gostava muito dele. Aquele cachorro tinha um dono que cuidava com muito afinco dele. O alimentava com as melhores rações, cuidava da saúde dele, ia ao veterinário periodicamente, saía com ele para passear, em segurança, é claro, porque as ruas são perigosas, os carros atropelam. Ele saía para passear com aquele cachorro, aquele dono, ele amava muito aquele cachorro. E na percepção daquele homem que refletia sobre o estado daquele cachorro, ele não levou isso em conta. Existia alguém que amava aquele animal e que zelava por ele. E talvez por conhecer o seu dono, é que ele pulava radiante no quintal da casa, é que ele latia feliz da vida. É interessante, porque nós encontramos pessoas na nossa vida e nossa caminhada, que vivem tentando nos convencer de que pertencer a Deus, de que fazer a vontade de Deus, nós jamais seremos plenamente felizes. De que nós vivemos numa prisão, onde nós fazemos o que Deus permite fazermos. Onde nós jamais conheceremos a alegria de estar nas ruas, de sermos independentes, de fazermos nossas próprias escolhas, de sermos felizes. Nós somos todos os dias tentados por esses pensamentos de pessoas que acham que o cristianismo ou que servir a Deus é uma prisão que nos impede de sermos plenamente felizes, de que jamais nós conheceremos a felicidade, que nós somos como aquele cachorro que vive trancados em grades e muros, submetidos à vontade do seu dono. Mas é interessante que quando a gente pensa que o cachorro reconhece no seu dono as qualidades de alguém que cuida dele, de alguém que o alimenta, de alguém que faz o bem a ele mesmo, isso trazia alegria ao coração daquele cachorro. É por isso que ele estava feliz quando aquele homem passou na rua. A pergunta é se nós, enquanto pessoas, conhecemos quem é o nosso dono.
Se nós temos pleno conhecimento de quem é Deus para nós. Se nós temos a certeza em nossos corações de que é Ele que tem cuidado de nós, de que é Ele que tem suprido as nossas necessidades, de que é nele que nós encontramos o afago que precisamos. Se é em Deus que eu encontro a verdadeira alegria, se é em Deus que vem o meu sorriso mais pleno, se conhecemos o nosso dono, nós entendemos que não existe outro lugar melhor para estar, senão na companhia dele. Que não existe melhor lugar para estar, senão submetido à vontade dele. Porque ele só faz o bem para nós. Abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Versículo 10 e 12. O 12. E disse-lhes mais: ide, comei carne e gorduras, carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a celebrar grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Que o Senhor aplique nos nossos corações a sua palavra. Eu gosto muito do livro de Neemias e gosto muito dos livros do Velho Testamento, porque são livros que mostram histórias de pessoas, de gente como a gente. De pessoas que sofrem, de pessoas que sentem dor, de pessoas que são perseguidas, de pessoas que têm frustrações na vida, de pessoas que tentaram e não conseguiram, de pessoas que fizeram e não deu certo, de pessoas que abriram mão da sua fé e se arrependeram e voltaram para os pés do Senhor. São histórias de homens e mulheres que, como nós, estavam à procura de fazer a vontade de Deus, mas que muitas vezes não conseguiram. De pessoas que conheciam a verdade, mas que não viveram a liberdade dessa verdade. Pessoas que, assim como nós, cansaram, pessoas que, assim como nós, esmoreceram, pessoas que, assim como nós, se entristeceram, pessoas que, assim como nós, choraram. Neemias é um livro que começa com um quadro triste, de devastação, de tristeza. Ora, o povo de Deus era um povo de coração duro, era um povo de dura cerviz. E o Senhor, então, depois de várias vezes, de várias alianças feitas com este povo, o Senhor diz: olha, vocês vão ser levados cativos. Eu vou permitir que vocês sejam levados cativos e espalhados para outras nações. Vocês servirão a outros deuses, a outros senhores, serão governados por outras pessoas. Pessoas que não me servem, pessoas que não me conhecem. Porque talvez no cativeiro vocês reconheçam quem eu sou. O Deus que sempre fiz por vocês. O Deus que sempre abri o mar vermelho e as estradas e as dificuldades da vida para que vocês pudessem passar. Um Deus que sempre fez pelo seu povo. Um Deus que sempre cuidou do seu povo desde a saída do Egito. Um Deus que sempre fez, um Deus que sempre foi um Deus amoroso, mas que eles nunca haviam dado valor. E o Senhor então permite que o povo seja levado cativo, e nós conhecemos a história do povo cativo. Aqui em Neemias, o povo estava vivendo ainda no cativeiro.
Mas alguns desses povos que foram levados cativos, há pelo menos 90 anos antes de iniciar o livro de Neemias e essa situação de Neemias, haviam saído 50 mil judeus, juntamente com Zorobabel e alguns profetas. Eles voltaram para Jerusalém, foi permitido que eles estivessem lá. E nessa primeira vinda desse povo cativo para Jerusalém, eles focaram em reconstruir o templo, eles focaram em ensinar a palavra de Deus para aqueles que estavam voltando do cativeiro. 15 anos antes de iniciar esse período de Neemias, Esdras, ele volta com mais um grupo para Jerusalém, e ele começa a ensinar a palavra de Deus ao povo, ali, em meio a escombros, em meio a uma cidade derrubada, em meio a uma cidade sem muros. Neemias vivia na cidade de Suzã, que era a capital da Pérsia. Neemias era um homem de confiança do rei, e era um copeiro do rei, era um homem que servia o rei. Neemias recebe notícias daquele povo que vivia em Jerusalém. E as notícias não eram as melhores. As notícias eram que existia um povo que estava vivendo na miséria, que existia um povo que não tinha nada, de uma cidade que estavam com os muros derrubados e as portas queimadas, que viviam em meio à miséria e a escombros. Ora, Neemias estava vivendo numa situação aparentemente boa, meus irmãos. Ele era um homem de confiança do rei. Ele vivia já acostumado com aquela posição. Ele recebe então a notícia de que as coisas não andavam muito bem para o lado do seu povo e para o lado da sua terra. E a palavra então diz que Neemias chora e se entristece. Chora e se entristece. E reage como nós reagimos diante de notícias ruins. Capítulo 1, nós vamos ficar indo e voltando aqui nesse capítulo, pode ficar com ele aberto. Em capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, em desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Essa foi a notícia. Esse foi o motivo do choro. Neemias chorou, Neemias se entristeceu, lamentou, jejuou por vários dias. Neemias chorou e se entristeceu de tal forma que o próprio rei, a que ele servia, percebeu a tristeza em seu rosto, a ponto de perguntar o que estava acontecendo. Neemias então falou da situação do seu povo, e Deus começa então um processo, usando Neemias como um instrumento. Um processo difícil, um processo complicado, um processo que exigiu lágrimas desde o seu início, um processo onde existiu medo, onde existiu pavor, onde existiam inimigos que se levantaram, mas um processo na vida de alguém que o Senhor escolheu e o chamou. E o Senhor começou uma boa obra na vida de Neemias. Queridos, Neemias, ele não só chorou, ele chorou e ele se arrependeu de pecados. Porque ele entendeu que aquela situação, que aquele povo estava vivendo, era resultado de uma vida de pecado que o povo levou, de uma vida de desobediência que o povo levou. Aquele estado de miséria que eles estavam vivendo em Jerusalém, a vergonha de Jerusalém com seus muros derrubados. Neemias entendeu que tudo aquilo era resultado e consequência do pecado do seu próprio povo. Neemias então chora, mas ele não só chora, ele pede perdão, ele se arrepende dos pecados. Neemias chora, Neemias se arrepende. Mas Neemias não fica só no choro e no arrependimento. Neemias então resolve tomar uma posição. Existe uma disposição no coração de Neemias. Neemias começa a sonhar com uma cidade sendo reconstruída.
com muros que vão ser reerguidos. Nasce no coração de Neemias, em meio ao choro, ao lamento, em meio à oração, em meio à busca, o desejo de ver uma cidade que estava vivendo a desolação, uma cidade novamente reerguida. E agora não é só tristeza pela situação do povo, agora também é medo, porque se eu sonho que aquele lugar pode ser reconstruído, eu tenho a consciência de que reconstruir uma cidade forte como a cidade de Jerusalém vai causar incômodo na vida de muitos governantes. Quem sabe até no coração do próprio rei dele, da Pérsia. Ora, reconstruir uma cidade é mostrar que o povo pode se levantar de novo. E o que garantiria que Israel não lutaria contra as nações novamente e ganharia? Aquele povo conhecia a história do povo de Israel. Neemias agora sente a tristeza da situação real do seu povo e da sua terra. E sente também um medo, porque começa a surgir no teu coração a ideia de que o Senhor pode me usar para reconstruir aquele lugar. Existe uma possibilidade. E junto com a possibilidade existe um medo. Meus irmãos, ter a consciência de que aquela situação era por causa do pecado, foi o primeiro passo acertado de Neemias, irmãos. Primeiro passo acertado. Estou triste. A minha tristeza tem uma referência. O que? O pecado. Ela é causada pelo pecado. O pecado de um povo lá atrás. O pecado de um povo que resolveu viver longe do Senhor. Que resolveu viver a vida da forma que eles queriam. Um povo que arrebentou a grade e transpassou os muros da casa e resolveu viver na rua conforme queria. E agora vive a consequência dessas ações, do seu pecado. E aí a gente olha para esse texto e a gente percebe que o Senhor nos ensina muitas coisas a respeito de nós mesmos. Em primeiro lugar, que muitas das tristezas que experimentamos na nossa vida são frutos de ações que cometemos e de pecados que cometemos. De que muitas situações que enfrentamos hoje na vida são frutos apenas do resultado das nossas ações, dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Situações que nos sobrevêm, acontecimentos que nos sobrevêm, que nos surpreendem, que nos abalam, que nos causam tristezas, que nos fazem chorar, e que são frutos de mim e de você, e que não tem culpa em terceiros, e que tem apenas consequências de nossos atos. Uma tristeza causada por acontecimentos, porque ele viu a situação do seu povo, e uma tristeza causada por pecado. Duas formas de tristeza que a gente encontra aqui nesse texto. Uma causada pelo acontecimento que veio sobre o seu povo, sobre a sua nação. E uma tristeza causada pelo pecado. E eu queria, dentro dessa lente, e dentro das atitudes de Neemias, eu gostaria de considerar separadamente cada um desses tipos de tristeza. E a primeira eu quero considerar contigo a tristeza causada pelo pecado. Queria que nós pensássemos um pouco nesse tipo de tristeza, irmãos. Nesse tipo de tristeza que nos abala, nesse tipo de tristeza que nos deixa sem chão, nesse tipo de tristeza que nos arranca das nossas esperanças, esse tipo de tristeza que mexe com nossas estruturas. Ora, a dor de Neemias foi causada pela miséria. A miséria de um povo, a miséria de uma nação. E a pergunta que eu te faço nessa noite é se nós temos percebido em nossas vidas os resultados dos nossos pecados e as consequências do nosso pecado nos fazendo sofrer em nossa realidade.
Será que como Neemias nós conseguimos ter essa percepção de que muitas coisas em nossas vidas que tem nos causado choro, que tem nos causado tristeza, que tem nos impedido de chorar, de sorrir, que tem nos impedido de celebrar, são apenas resultados dos nossos maus passos, queridos? Você consegue ter essa percepção? Você consegue dobrar o seu joelho e pedir ao Senhor que te livre das tuas tristezas, dos seus momentos difíceis, sem ter essa percepção que esse momento que você está vivendo, que essa situação que você está vivendo, é apenas fruto da sua desobediência, do seu pecado? Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos lábios e dizemos: Senhor, me livra dessa situação e muda essa situação. Mas nós não abrimos o nosso coração para o Senhor e dizemos: Senhor, estou vivendo o resultado de um mau passo que eu dei. Eu estou vivendo o resultado da minha desobediência, da minha falta de temor. Dificilmente nós reconhecemos e temos essa percepção que Neemias teve. Mas a verdade é que os nossos pecados e a consequência deles têm nos feito chorar, queridos. Tem nos feito chorar. E não adianta pedir ao Senhor que retire esse choro de você. O primeiro passo que você tem que dar, queridos, é reconhecer que ele é causado por você mesmo. Que ele é apenas resultado da sua forma de viver, do seu jeito de ser, da sua forma de encarar as coisas, diferente das do Senhor. Neemias chorou, Neemias pediu perdão, Neemias entendeu que precisava ter um posicionamento diferente. Capítulo 2, versículo 5, o que diz aí, querido? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se é o teu servo acha mercê em tua presença, eu peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Eu choro, eu me arrependo, mas, querida, a gente não pode ficar no campo do choro, do arrependimento. É necessário tomar uma posição. Neemias toma uma posição. Ele diz: Senhor, eu me disponho a reparar, dentro das minhas limitações, o mal que foi feito. Eu entendo que o Senhor pode me usar para reparar uma situação que causa choro, uma situação que causa dor. E eu quero ser instrumento teu para a restauração dessa situação, para a restauração de um povo, para a restauração de corações. É necessário se colocar à disposição do Senhor, para que as situações que nós vivemos, e as situações ruins que nós vivemos como resultado dos nossos maus passos, é necessário que a gente chegue diante do Senhor e diga: Senhor, estou disponível, para que o Senhor me use para reedificar, para restabelecer isso que foi destruído. Seja um casamento, seja uma relação com o filho, seja um ministério que não prosperou. Senhor, eis-me aqui como instrumento para ser usado por Ti, para a restauração, para a Tua restauração, na minha vida, na vida e da minha família. Neemias estabeleceu um alvo. E diz: eu vou viver agora por esta causa. Essa causa agora vai ser o motivo da minha existência. Me mande até Jerusalém. Me mande a Jerusalém. Me deixe ir até lá. E eu vou reedificar aquela cidade. Um alvo estabelecido. Um empenho a cumprir esse alvo. Talvez você não perceba, mas, queridos, eu não sei se você já assistiu esses filmes antigos que tratam de reinos. Mas uma cidade, antigamente, uma cidade que era uma cidade forte, que era uma cidade bem governada, essa cidade era cercada por muros.
O muro, numa cidade forte e bem governada, plantava medo no coração das outras nações ao pensar em tomar aquele povo e tomar aquela terra. As pessoas pensavam duas vezes ao somente olhar para as muralhas de uma cidade. Talvez você se lembre de Jericó, quando Josué teve que tomar Jericó. Eles chegaram diante da cidade e a cidade era cercada por um muro muito alto. Josué disse: Senhor, nós não vamos ultrapassar essa muralha. E o Senhor derrubou as muralhas de Jericó para que Josué tomasse posse. Foi ou não foi? A ênfase dessa história de Josué não está em quantos homens Josué feriu e quantos homens Josué matou. Não está nas riquezas que tinham por trás do muro. A ênfase dessa história de Josué e dos muros de Jericó está nos muros caídos de Jericó. O Senhor expôs a vergonha de Jericó. Porque uma cidade sem muros é uma cidade que expõe a sua vergonha. As pessoas olhavam a Jerusalém e viam a vergonha daquela cidade falida, jogada ao opróbrio, queimada. E quando Neemias diz: Senhor, eu me disponho a ir a Jerusalém para reedificar aquela cidade, existia no coração de Neemias o desejo de que a dignidade do seu povo fosse restaurada também, queridos. Senhor, eu estou indo a um lugar onde o que sobrou é vergonha. Eu estou indo a um lugar onde o que sobrou é uma cidade queimada. Me leve lá, Senhor, para que eu restaure aqueles muros e para que a dignidade do seu povo seja restaurada, Senhor. Talvez as muralhas da tua vida hoje estejam caídas, querido. Talvez as muralhas da tua vida, da tua existência estão no chão. Talvez o que tenha na sua vida são escombros. Talvez o que exista no seu casamento são escombros, são portas queimadas. Talvez o que exista hoje na tua realidade, no teu lar, na relação tua com teus filhos. E eu tenho certeza que muitas mães hoje não comemoraram o Dia das Mães, porque têm os seus filhos fora no mundo, e elas não sabem nem onde estão. Fora aquelas que sabem que os filhos estão na papuda, presos. Fora aquelas que enterraram seus filhos hoje. Eu sei que muitos filhos não celebraram hoje esse dia porque perderam as suas mães. Existe alegria, mas existe alguém chorando, existe dor, existe tristeza na vida de pessoas que estão com seus muros derrubados, com as suas cidades em escombros, com seus casamentos em escombros, com as suas relações familiares em escombros, com a sua vida pessoal em escombros. Pessoas que não têm vontade nem de acordar, pessoas que queriam dormir e não acordar mais. Mas, queridos, o Senhor espera de nós que nós, assim como Neemias, saibamos observar aquilo que tem sobrado de escombro em nossas vidas, porque foi isso que Neemias fez quando chegou em Jerusalém. Ele foi dar uma volta na cidade e ver a real situação. E ele viu cada muro, ele viu cada centímetro daquela cidade queimada. Ele viu qual era a situação real daquela cidade. Não existia nada, existia um povo sofrendo. Existia choro, existia dor, existia miséria. Que nós tenhamos essa percepção de Neemias. O que foi derrubado na tua vida, querido? O que tirou o teu sorriso? O que arrancou de você a alegria de viver? O que foi que arrancou de você o desejo de celebrar? A pergunta para você nessa noite, querido, como cristão, é se você está disponível como Neemias a reerguer os muros da tua vida e a voltar a ter dignidade de novo na tua vida. Essa é a pergunta que fica para nós, dentro desse texto. Será que como Neemias eu sou alguém disponível para restaurar uma situação na minha vida que está em escombros, para restaurar um muro na minha vida que está caído há muito tempo? Será que existe disponibilidade no meu coração? Será que nós estamos dispostos a levantar os muros que cobrem
as nossas vergonhas e expõe a nossa indignidade. Neemias foi da oração à ação. E esse deve ser o movimento nosso como cristão, querido. Nós saímos da oração e vamos para a ação. E partimos para a ação. E nos disponibilizamos. Senhor, eu não quero viver mais essa tristeza. Eu não quero viver a dor dessa tristeza causada pelo pecado na minha vida. Senhor, o pecado tem arrancado de mim muitas coisas. O pecado tem arrancado de mim, Senhor, o desejo de estar na Tua presença. O pecado tem arrancado de mim o desejo de fazer a Tua obra. O pecado tem arrancado de mim o desejo de ser um homem segundo o Teu coração dentro da minha casa. O pecado tem arrancado de mim o desejo de ser um marido melhor para minha esposa e um pai melhor para os meus filhos. O pecado tem arrancado de mim o desejo, Senhor, de ser uma pessoa melhor, que viva para glorificar o Teu reino. O pecado tem devastado sim a minha vida, Senhor. O pecado tem me impedido de olhar nos olhos dos meus irmãos, de abraçá-los, por causa da vergonha que eu sinto, de uma situação que eu vivo, que é resultado de um mau passo que eu dei, Senhor. O Senhor arrancou o opróbrio da minha vida. E o Senhor está disposto a ouvir essa oração sua, mas o Senhor também está disposto a ver você se levantar e dizer: eu estou disponível a mudar essa situação, Senhor. Eu estou disponível a mudar essa situação de uma vez por todas, Senhor. Se o Senhor quer me usar para restaurar aquilo que foi destruído na minha vida, me use, Senhor, me capacite. E eu gosto desse texto, e eu gosto dessa história. Porque esse sentimento não ficou na vida só de Neemias, porque quando a gente toma uma posição diante do Senhor, porque quando a gente faz um compromisso com o Senhor, porque quando a gente entende aquilo que o Senhor quer na nossa vida, esse sentimento começa a contagiar outras pessoas, meus irmãos. Esse sentimento de que as coisas poderiam ser diferentes, de que uma cidade poderia ser erguida, de que o mundo poderia ser erguido, de que a dignidade de novo poderia ser restaurada. Impactou todo o povo de Jerusalém. Todo o povo que estava cativo, que tinha voltado do cativeiro, foi impactado por esse sentimento de Neemias. Perceba, no capítulo 8, vá comigo para lá. Olha o que diz, o primeiro versículo do capítulo 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. O povo se ajuntou como, irmãos? Em um só propósito, um só alvo, uma só vontade, um só desejo. O povo se juntou como um só homem, na presença de Deus, na praça, diante da porta das águas. E disseram ao sacerdote Esdras, ao escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que trouxessem a palavra do Senhor, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que creram, capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês, e ele leu no livro, diante da praça, que está à fronteira das portas das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao que, irmãos? Ao livro da lei, à palavra do Senhor. Esdras, o escribas, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam de pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Assum, eu quase falei línguas aqui, irmãos, Asbadana, Zacarias, Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se. Fizeram o que, irmãos? Inclinaram-se.
e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Queridos, Neemias agora tinha um povo que saiu do opróbrio, da vergonha, de uma cidade destruída, de muros caídos. E agora a gente vê o resultado no capítulo 8, depois que o muro foi reerguido, depois que a dignidade estava de volta. Neemias vê um povo que pede pela palavra de Deus, de que solicita, de que a palavra de Deus venha até eles. Um povo que vai para a praça e diz: traga o livro da lei, traga a palavra de Deus, leia a palavra de Deus para nós. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Nós queremos ouvir o que Ele quer de nós. Nós queremos ouvir o que Ele tem para nós. Nós queremos ouvir o Senhor. Essa agora é a situação daquele povo, irmãos. Um povo que se juntou como um só homem, um povo que tinha agora um só propósito. Um povo com o coração convertido, como era o coração de Neemias. Um povo que estava atento, como nós lemos no versículo 3. Um povo que se atentou à palavra de Deus. Não só escutou, mas compreendeu o que foi lido. Que entendeu a palavra do Senhor e o que Ele queria. E um povo no versículo 5 e 6, que se pôs de pé, e que se levantou. Para quê? Para se inclinar, logo em seguida, diante daquele que é rei, daquele que é Senhor, daquele que muda histórias, daquele que restaura muros caídos, daquele que levanta cidades derrubadas. É diante desse Deus que esse povo se levanta para se curvar. É diante desse povo que Neemias está agora. Um povo que teve de volta a alegria. Um povo que teve agora motivos de sobra para sorrir. No capítulo 9, no versículo 12 diz: e Neemias disse mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm, porque esse dia é consagrado ao Senhor, porque não existe motivo mais de tristeza. Não fiquem tristes. E eu poderia chegar diante de vocês e dizer: queridos, vocês não estejam tristes, não estejam chorosos. E seria bom ouvir isso. E seria animador alguém dizer: sorria, levante-se. Mas esse sorriso e essa alegria é resultado de ações que Neemias teve que tomar, que o povo teve que tomar diante de Deus, querido. É uma alegria genuína, como resultado de novas ações que eles tomaram. Você quer sorrir para aquilo que tem feito você chorar hoje? Querido, então comece a ter ações diferentes. Comece a ter uma vida diferente. Comece a dar passos diferentes. Comece a ouvir a palavra do Senhor. Tenha desejo de ouvir a palavra do Senhor. Tenha sede de ouvir aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele espera de você. Porque a verdadeira alegria só vai ser restaurada no teu coração quando a gente estiver vivendo como esse povo estava vivendo agora. Se juntando e solicitando a palavra, e ouvindo a palavra, e entendendo a palavra, e se curvando diante de um Deus que é poderoso, e dizendo: Senhor, nos ajude a andar como o Senhor quer que a gente ande. Porque eu quero celebrar, eu quero regozijar, eu quero festejar. Mas só há festa legítima quando há mudança. Quando há mudança de vida, irmãos. Quando há mudança de vida. Somente quando há mudança de vida. E a Bíblia diz que esse povo regozijou, e não foi só um regozijo, não foi só uma alegria, foi uma grande alegria. E no final do versículo 12, Neemias mais uma vez deixa claro qual foi o motivo da alegria desse povo. Talvez você diga: foi porque o muro foi levantado. Não, abra comigo em capítulo 9, versículo 12. O muro foi levantado e eles se alegraram. Não, a cidade foi reerguida e eles se alegraram. Não. Qual foi o motivo da alegria? 8:12. Desculpe. Grande regozijo, porque tinham entendido o que, irmãos?
De quem eram as palavras? Porque houve festa. Porque houve grande festa. Porque teve gritos de alegria. Porque os muros agora eram mais fortes do que antes. Do que as cidades agora eram mais bonitas do que antes. Não. Porque agora eles ouviam e entendiam a palavra de Deus. Porque eles ouviam e compreendiam o que Deus estava dizendo a eles. Essa é a alegria genuína, querido, que o Senhor quer restaurar nas nossas vidas. Esta é a alegria genuína. Precisamos admitir nossos pecados. E quando admitimos nossos pecados, se cumpre aquilo que a Bíblia diz, que a palavra é a verdade. Diante da verdade não existe mentira. E quando estamos diante da verdade, a nossa vida de mentira se desmonta, querido. Quando estamos diante da verdade, a única coisa que a gente pode dizer é: não, eu estou errado mesmo. Errei mesmo. Porque diante da verdade é assim que a gente se comporta. A verdade apareceu, não tem como mais mentir. Assume agora. Diga: fui eu. Mostre os dedos sujos. Mostre o veneno na língua. Senhor, fui eu. Sou eu mesmo, eu sou ruim. Foi eu que fiz. Nós exigimos dos nossos filhos, quando eles falham, que eles assumam as suas falhas. Não gostamos disso. Nós dizemos a eles: assumam os seus erros, assumam as suas falhas. De pequeno a gente ensina. Quando a gente percebe que eles estão querendo mentir, eu tenho um pequeno em casa, de vez em quando ele quer dar uma mentira, falar uma mentira, não fui eu, e você diz: não, assuma. Papai não gosta de mentira. Diga: fui eu que derramei, fui eu que quebrei, fui eu que mexi. Nós gostamos de ouvir isso. Ora, Deus também gosta, querido. Ele é verdade, não coabita com a mentira. E se nós queremos que a verdade do Senhor impacte nosso coração, a primeira coisa que nós temos que fazer é assumir quem somos. Somos pecadores. E somos pessoas que cometem um erro atrás do outro. E o Senhor está esperando você dizer: Senhor, falha minha, problema meu, eu chamo a responsabilidade, pecado meu, eu que saí da tua presença, eu que tomei a decisão errada, eu que não te busquei, eu que não li a tua palavra. A verdade não deixa com que a gente viva no engano. Quando Deus desce ao jardim, depois que o homem e a mulher comeram do fruto, eles estavam escondidos. Adão, cadê você? Escondido. Ele estava diante da verdade. Ele achou que diante da verdade ele podia se esconder. O Senhor disse: Adão, o que você está fazendo atrás dessa moita? E Adão não admite o erro. Ele diz: Senhor, é porque eu não estou muito digno para os seus projetos, eu não estou muito digno para estar na tua presença nesse momento, eu não estou muito digno agora, não estou apresentável, não estou muito bem vestido, não estou com a minha vida muito boa, não estou com alguns problemas para resolver, tenho algumas coisas para resolver. Não é assim que a gente faz diante do Senhor? Quando o Senhor nos chama ao compromisso, a gente diz: eu não estou pronto ainda, preciso resolver algumas coisas na minha vida, mas eu quero te usar. Não, mas não é o momento ainda, Senhor, porque eu tenho algumas coisinhas para resolver, tenho um problema com um filho meu, tenho um problema com alguém, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema econômico, eu tenho um problema... Nós temos problemas para resolver, me deixa aqui atrás da moita. Sai de trás da moita, Adão. Eu estou nu, e eu pego uma folhinha achando que a folhinha resolve. E quem foi que mostrou que você estava nu? Quem foi? Ah, não foi a mulher. Ele não assume, irmãos. Ele não assume. Foi a mulher que o Senhor me deu, sabe como é que é? Agora estou aí nessa situação. E a gente sabe o resultado disso. E não é assim que a gente quer viver, com folhinhas, tentando cobrir nossas vergonhas. E o Senhor nos dá a oportunidade nessa noite, de fazer uma oração diferente diante dEle. Dizer: Senhor, eu me sinto livre. Livre para reerguer, para construir de novo
a minha relação, no meu casamento, a minha vida familiar, os meus sonhos, os meus projetos. Eu estou pronto para reaver, para começar de novo, Senhor, da forma certa. É isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Comece da forma certa. Existe uma segunda tristeza nesse texto, e essa segunda tristeza é causada pelos acontecimentos da vida. Perceba que Neemias estava vivendo numa boa na Pérsia. Ele era um homem de confiança do rei. Estava vivendo, querido, uma boa na Pérsia. De repente alguém chega com uma notícia ruim. Olha, o povo está vivendo ruim lá, na miséria. A cidade está acabada. Uma notícia ruim, de um acontecimento ruim. Mas não foi eu que causei. Não foi eu que destruí Jerusalém, não foi eu que derrubei o muro. O que eu tenho a ver com isso? Não, querido. Neemias sentiu aquela notícia. Neemias sentiu o peso daquele acontecimento, apesar de não estar em Jerusalém, vendo na miséria. Ele sentiu como os que estavam lá. Eu não estou lá, eu estou aqui na Pérsia, vivendo bem, eu sou o copeiro do rei, o Senhor me deu essa posição. Vou orar por eles, que o Senhor restaure lá, mas estou tranquilo. Estou vivendo uma boa. Não é assim que acontece com a gente, quando a gente está vivendo numa boa, e somos surpreendidos com a notícia da doença, com a notícia da morte, do falecimento, com a notícia das desgraças alheias, que chegam aos nossos ouvidos. A pergunta é se nós reagimos como Neemias, e nós sentimos as dores das desgraças alheias que chegam até nós. Se nós sentimos, se nós choramos, se nós jejuamos, se nós nos dobramos, porque sentimos a dor daqueles que sofrem. Neemias sentiu a dor do seu povo, sentiu a tristeza de ver uma cidade destruída, uma cidade de um povo a quem o Senhor chamou de seu. Os acontecimentos que vêm sobre nossa vida, querido, muitas vezes provocam a tristeza em nossos corações. Não são causados por nós. Eu não vou fazer aqui como os amigos de Ló, não, de Jó, não. Não, está acontecendo ruim na tua vida, a culpa é tua. Esse acontecimento que aconteceu lá com teus pais, a culpa é tua. Não, não vou fazer isso não. São acontecimentos que nos causam tristeza, causam. A morte de um parente, de um pai, de uma mãe, de um irmão. A doença de alguém. O estado ruim de alguém. Isso nos causa tristeza. Isso nos deixa abalados. Isso nos arranca o desejo de sorrir. E isso é bom, não é ruim. A pergunta é se esse tipo de tristeza, ele entra na nossa vida e não sai mais. Esse é o grande problema. Quando as tristezas entram em nossas vidas por causa dos acontecimentos da vida e não saem mais. Um casamento que acaba, que termina, um filho que vai embora. A morte de um pai, de uma mãe, que nos leva a um estágio de tristeza em qual a gente não consegue mais sair dele. Nos tornamos prisioneiros dessas tristezas. Por mais que tentemos, não conseguimos deixar de chorar. E passamos então a vida agora a viver o choro de algo que aconteceu sobre nossas vidas. Talvez você hoje tenha um motivo desse na tua vida, de tristeza. De algo que aconteceu na tua vida. E até hoje você chora. E até hoje você não tem motivos para celebrar por causa disso. E até hoje você não tem motivo para festejar por causa disso. Não é vergonha não, querido. Não é vergonha. Não é vergonha você dizer que está vivendo uma situação como essa, não. Eu sou uma pessoa triste, sim, eu não tenho motivos para sorrir. Eu não tenho motivos para celebrar.
Algo aconteceu na minha vida e depois disso eu não consigo chorar, ou não consigo sorrir, não consigo festejar, não consigo ir a um aniversário, não consigo ir a um culto de celebração, não consigo. Não consigo levantar as minhas mãos na igreja e adorar o Senhor. Não consigo abraçar um irmão. Não é vergonha. Jesus chorou, Jesus teve tristeza. Jesus teve uma tristeza no Getsêmanis, uma tristeza mortal. Foi acometido de uma tristeza mortal, querido. O próprio Jesus. Todos nós estamos sujeitos a essa tristeza. Agora uma coisa eu tenho para te dizer hoje, nessa noite. Não deixe que a tristeza seja o seu Senhor, querido. Não deixe que algo que aconteceu na tua vida tome o lugar de Deus na tua vida, querido. Exerça o papel daquele que te criou, daquele que deu seu filho para morrer por você numa cruz. Para que você tivesse uma vida e uma vida abundante, querido. Não importa o que você passou, não importa o motivo legítimo do seu choro, querido. Você precisa retomar a vida. A alegria precisa ser retornada, mesmo que seja na esteira vagarosa. Aqui no caso, esse povo tomou a sua vida de volta, numa esteira da aprendizagem. Você já se perguntou o que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação que eu vivi? O que o Senhor quis me ensinar com essa situação que eu enfrentei? Hoje nós estávamos com uma mãe que perdeu o filho há algum tempo atrás. E sempre chorosa por causa da perda desse filho. E aí a gente lembrou hoje que ela ligou dizendo que estava indo para onde nós estávamos de ônibus. E a gente por um momento pensou, quando o fulano era vivo, ela jamais entrou no ônibus, tinha medo. Não pegava ônibus. Dependia dele para tudo. Hoje, ela liga dizendo que está pegando ônibus para vir. Aprendeu com a dor. Aprendeu com a situação que passou. Se tornou forte. Perdeu medos. As dificuldades na nossa vida, as lutas que enfrentamos, até as tristezas a quais nós somos acometidos, precisam nos ensinar quem é o Senhor na nossa vida. Qual é o lugar de Deus na nossa vida? Qual o tamanho do Deus que servimos? Qual a proporção da vontade dEle na minha e na tua vida? Naquele filme A Procura da Felicidade, é interessante como aquele cara não se dobra diante das dificuldades da vida. Porque ele entendia que cada situação que ele passava ruim era um degrau que ele usava para subir. E de que um dia as coisas dariam certo. Nós não temos a expectativa de que um dia as coisas vão melhorar para nós não, irmãos. Os cristãos eles não têm que ter uma expectativa de que um dia as coisas vão melhorar não. Nós temos que ter uma certeza de que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para completá-la. Não existe nada pela metade na vida de um cristão. Existe um Deus que começa e termina aquilo que Ele começou. Você está disponível a que o Senhor complete a obra dEle na tua vida, meu querido? Você tem fé? A posição que você tem hoje na vida é qual, irmãos? De alguém que sabe e tem certeza de que o Senhor completará a sua obra? Você é aquele que se curvou, aquele que caiu, aquele que está prostrado, dizendo, eu acho que não vai. O Senhor fez uma promessa mentirosa. O Senhor não é tão Deus. O Senhor não é tão Senhor, porque me permite passar por isso. Não, querido. Encontramos homens e mulheres que disseram, é para ir para a fornalha? É para ir para o fogo? Eu vou. Eu vou, se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Senão, eu vou assim mesmo. Eu só não vou arrancar de mim a certeza de que eu tenho de quem Ele é. É para servir de comida para leão? Eu vou servir. Se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Se não quiser, eu vou servir de comida. Mas eu não vou arrancar do meu coração a certeza de que aquele que começou a boa obra na minha vida vai completá-la. Essa certeza que nos move, queridos. Essa certeza é que nos faz buscar e ter a certeza de que nós vamos obter de volta a alegria e o sorriso.
que nós vamos celebrar novamente, apesar das nossas dores. Nós vamos celebrar sim. Nós vamos comer, nós vamos beber, porque hoje é dia de alegria, e não é dia de tristeza. E o Senhor está dizendo para você, pega essa mochila e essas dores que você carrega nela, querido. E tira dos teus ombros. Porque eu sou o Deus que te sustento. Eu sou seu dono, eu te comprei por bom preço na cruz. No Salmo, capítulo 30, versículo 11, diz assim: um dia você olhará para trás e cantará: Senhor, tu mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria. Você recebe essa palavra não, irmão? Você não lê ela para você não? Lê ela com certeza para você mesmo. Diga para você mesmo. Um dia você olhar para trás e você vai dizer: o Senhor mudou a minha sorte. O Senhor mudou a minha situação. O Senhor me arrancou das trevas e me trouxe para a luz. O Senhor me deu liberdade. O Senhor me deu novos motivos para sorrir. Retome sua vida, retome suas atividades. Dentro da possibilidade sua, querido, retome as suas atividades. Faça outras coisas, conheça as novas pessoas. O Senhor põe pessoas em nossos caminhos que servem para alimentar a nossa fé. Para alimentar a nossa fé na caminhada. O Senhor coloca pessoas para caminhar conosco, que vão servir de ajuda para nós. O pastor leu um texto de Paulo, que sente vontade de estar com Timóteo, e ser impactado pela alegria de estar com ele, porque entende que o Senhor colocou na sua vida, para fortalecer a sua fé. Esteja com pessoas, esteja com irmãos, se envolva, querido. Se envolva no processo que o Senhor está fazendo na tua vida. Duas atitudes fizeram diferença na vida de Neemias. Estabelecer um alvo. Você tem um alvo estabelecido hoje na tua vida? Estabeleça um alvo na tua vida. Seja cuidar dos seus filhos, seja ter um tempo semanal numa instituição social. Doe-se a quem precisa. Nossos irmãos do Anesterria deu testemunho aqui na última ceia. Saem de casa às vezes sem motivos para sorrir, e sem motivos para fazer palhaçada, ou para botar um nariz de palhaço. Mas quando chegam naquele local e naquele hospital, o sorriso de uma criança motiva a alegria no coração deles. E eles saem de lá sorrindo porque fizeram alguém sorrir. O Senhor está dizendo: você está esperando o quê? Levante-se. Provoque o sorriso na vida de alguém, porque eu vou restaurar a alegria na tua vida também. Seja um instrumento nas suas mãos, e eu vou mudar a tua sorte. Não espere a oração, ore por alguém. Não espere uma visita, visite alguém. Se envolva no processo que o Senhor está fazendo na tua vida. Se você quer ter a alegria de volta, se você quer dar motivos para sorrir novamente, irmãos, se envolva no processo que o Senhor está fazendo na tua vida, porque Ele começou a boa obra. Faça isso com convicções no teu coração. Faça isso com convicções. Existe uma única e verdadeira alegria. E essa alegria, querida, ela reflete o valor de Deus e o valor do amor dele que transborda na minha e na tua vida. Não é a nossa situação financeira que motiva essa alegria. Não é o nosso bem-estar, não é a nossa saúde. Não é. Não é a despensa cheia. Não é o carro do ano. Não é ter uma mesa farta e sentar com a família para comemorar. Não é isso que motiva essa alegria. Não é isso. Não é isso. A verdadeira alegria que o Senhor quer nos dar, ela vem do conhecimento de quem Ele é. Do conhecimento de quem é o Senhor.
Porque lutas nós vamos continuar enfrentando. Doenças nós vamos continuar enfrentando. Notícias ruins nós vamos continuar recebendo. Pecados, talvez você ainda cometa alguns. Mas quando nós temos uma alegria que é plantada em nosso coração, pelo conhecimento de quem é Deus, pela certeza de quem Ele é, essa alegria ninguém pode tirar de nós, irmãos. O diabo não pode arrancar de nós. O diabo não arranca de nós essa alegria. Ela é genuína. Ela é genuína, ela glorifica o nome do Senhor. Esdras leu a palavra de Deus, os levitas explicaram, e o povo se regozijou. É vir aqui no domingo, é ouvir a palavra do Senhor, é ser cheio, é reconhecer quem Ele é sair daqui celebrando. Por mais que você esteja enfrentando lutas, por mais que você tenha uma dor legítima, mas eu vou glorificar o meu Deus, porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Eu o reconheço. Eu ouço as suas palavras. Eu tenho motivos para sorrir. Jesus, em João 15:11, ele diz assim: eu tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. Completa. Eu quero que a alegria de vocês seja completa. Não no carro do ano, não na conta bancária robusta, não com os filhos passando nos melhores concursos, não. Não com tudo dando certo, não. Não com a ausência de problema, não. Não. João 17:13 ele diz: isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Queria que você ficasse de pé, meu irmão.